Olá, pessoal! E hoje eu vou contar uma história para vocês. E a história de hoje é Felpo Filva. Essa história foi escrita pela escritora Eva Furnari. Vamos lá? Hoje é só a primeira parte, hein? Felpo Filva, Eva Furnari. Esta história é dedicada a todos aqueles que têm orelhas diferentes. Na Toca 88, da Rua de Espinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados, diziam que ele vivia no mundo da lua, era distraído e desligado. E que tudo isso se podia entender, pois ele era um poeta. Ele era o famoso poeta e escritor Felpo Filva. Felpo era assim solitário desde os tempos de criança, quando os coleguinhas da escola zombavam dele porque ele tinha uma orelha mais curta que a outra. Essa diferença sempre foi um grande problema, e a situação piorou ainda mais quando resolveram que Felpo deveria usar um aparelho para esticar a orelha curta. O aparelho se chamava estica-orelha. Era grande, pesado e difícil de usar. O pior de tudo foi que de nada adiantou tanto sacrifício. Ninguém entendeu por quê, mas o aparelho, que funcionava tão bem com os outros filhotes, não deu resultado com o Felpo. Ele continuou com uma orelha mais curta que a outra. Um certo dia, quando o Felpo já era um poeta famoso, tomou uma decisão. Ele iria contar para todos a triste história de sua vida, iria escrever a sua autobiografia. O coelho poeta pegou uma xícara de café, sentou-se diante da máquina de escrever e começou. Capítulo 1: A infância. Meu nome é Felpo, sou poeta e escritor. Sou um coelho solitário, não gosto de sair da toca. Quando eu era pequeno, sofri muito porque tinha uma orelha mais curta que a outra. Os colegas sempre zombavam de mim. Felpo lembrou-se de um papel velho que estava guardado na gaveta já há muito tempo e colocou-o em cima da escrivaninha ao lado da máquina de escrever. Era o manual do Estica-Orelha. Aquilo fazia lembrar da sua infância. Olha aí, pessoal, olha o manual do Estica-Orelha. Estica-Orelha Rabbit Perfection. Manual de uso. Dá uma olhadinha aí, ó. Tem a apresentação, o uso do aparelho e avisos de segurança. Assistência técnica, o modelo do aparelho. Bacana, né? Neste momento, seus pensamentos foram interrompidos pela campainha. Era o carteiro trazendo uma pilha enorme de cartas. O poeta sempre recebia muitas, mas nunca lia nenhuma, nem as abria. Elas iam todas fechadas direto para o fundo do baú. Neste dia, porém, Felpo viu um envelope diferente, grande, lilás, amarrado com um laço de fita de cetim. Aquilo chamou sua atenção. Curioso, ele o abriu e leu. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filva, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas, mas, se me permite, tem algunzinhos deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo, que final pavoroso! Veja só. Princesa do Avesso não mora na torre, o fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças e espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos, saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre, de short ou calção. O senhor gostou? Com certeza eles serão mais felizes assim, não?
Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlot Passeporte. Quando o Felpo acabou de ler, sua orelha direita, a mais curta, começou a tremer. Toda vez que ele ficava nervoso, a orelha tremia descontrolada. Infelizmente, além do encurtamento, ele sofria de orelite tremulosa. A carta tinha deixado o Felpo bem nervoso. Um coelho famoso como ele não estava acostumado com pessoas que diziam assim, com todas as letras: "Não gostei do seu poema". Quem era aquela Charlot que tinha coragem de falar com ele daquele jeito? E ainda mais mudar o fim da sua história. Felpo não ia nem responder a tamanho atrevimento. Amassou a carta e a jogou fora. A carta foi para o lixo, mas o assunto não. Felpo não conseguia esquecer as palavras de Charlot. Será que ela tinha razão? Será que ele era tão pessimista assim? Pensou nos títulos de seus livros: A Cenoura Murcha, A Horta por Trás das Grades, De Olhos Vermelhos, Um Pé de Coelho Azarado, Infeliz Páscoa. Ficou cheio de dúvidas, preocupado. Pegou a carta do lixo, desamassou, leu e releu umas 15 vezes. Pensando bem, aquela sinceridade dela até que era bacana. A gente confia mais nas pessoas que falam a verdade. Guardou a carta amarrotada na gaveta da escrivaninha. Felpo levou um bom tempo para esquecer o assunto, e quando conseguiu, chegou mais o envelope lilás. Ele leu a carta. Rapidópolis, 3 de maio. Prezado poeta, como o senhor não me respondeu, estou escrevendo novamente. Sabe aquele seu poema, o do passarinho na gaiola? Sinceramente, achei que nesse aí falta um pouco de liberdade, de alegria, de imaginação. Veja, vou tentar lhe explicar a minha ideia. O seu poema é assim: uma xícara tem asa, passarinho também. Uma xícara tem sorte, passarinho não tem. Uma casa tem canto, passarinho também. Uma casa tem planta, passarinho não tem. O avião tem um bico, passarinho também. O avião tem um céu, passarinho não tem. Eu tomei a liberdade de reescrever o seu poema, soltando o passarinho, e ele ficou desse jeito. Passarinho sem gaiola. O cachorro tem osso, passarinho também. A janela tem grade, passarinho não tem. A cadeira tem pernas, passarinho também. Uma lebre tem dentes, passarinho não tem. Frigideira tem ovos, passarinhos também. Uma toca tem dono, passarinho não tem. O senhor não acha que ficou mais interessante? Que o passarinho ficou bem mais solto e feliz? Um abraço, Charlot. PS. Quem planta ovo, colhe passarinho. Quem planta ovo, colhe passarinho? Aquela Charlot era maluca. Ela tinha tido a ousadia de reescrever o seu poema e ainda dizer que ele não tinha imaginação. Agora ela tinha exagerado. Felpo não achou graça, ficou indignado, indignadíssimo, e respondeu na mesma hora: Charlot, você está redondamente enganada a meu respeito. Eu tenho muita imaginação. Você nem desconfia quanta. Olha só como é que eu imagino você. Barriga estufada, orelhas peludas, nariz de batata, bigode caído. Felpo Filva, um poeta cheio de imaginação. Rapidópolis, 5/5. Assim que acabou de escrever, Felpo saiu e pôs a carta no correio. Voltou para casa todo satisfeito. Tinha dado uma resposta merecida para aquela coelha atrevida. Meia hora depois, porém, a sua orelha direita tremulou. Ele estava cheio de dúvidas. Será que deveria ter respondido daquele jeito? Leu de novo a versão dela para o poema do passarinho. O resultado não estava tão mal assim. Ele tinha que admitir que a Charlot possuía um certo talento para escrever e que tinha até um certo senso de humor. Era divertida. Será que ela escreveu seus próprios poemas? E qual seria a opinião dela sobre o seu último livro, O Ovo Chocado? Felpo passou dias e dias se fazendo perguntas, mas não soube responder nenhuma sequer. Até que depois de uma semana, chegou um telegrama. 12/5, Rapidópolis. Poeta, se você acha que sou assim, venha conferir. Venha tomar chá com bolo de cenoura aqui na minha toca. Você pode marcar o dia. Pior cego é aquele que não quer ver a sua própria imaginação.
Charlot. Diante daquele convite ousado, a orelha direita de Felpo recomeçou a tremer. Ele ficou muito nervoso. Não sabia o que era pior: sair da toca, dizer a ela que tinha gostado de seus poemas, tomar chá com uma desconhecida ou comer bolo de cenoura que ele detestava. Felpo não sabia o que fazer. Ficou tão confuso que teve uma crise de orelite tremulosa aguda. Agudíssima. Pegou a caixa de remédios onde tinha todo tipo de coisa para a orelite. Procurou um vidro de Destremil, um xarope para orelhas descontroladas. Leu a bula 3 vezes. Ele tinha pavor de efeitos colaterais. Felpo tomou 2 colheradas do xarope e foi se deitar. Aí, pessoal, olha a bula do Destremil. Temos a apresentação, a composição do xarope, as informações ao paciente, para que serve, ou seja, as indicações, as contraindicações, né? O que acontece se a pessoa ingerir de uma maneira equivocada, precauções e advertências. A posologia, que é a quantidade do medicamento que se deve tomar, e a superdosagem, o que acontece se tomar além do necessário. E aí tem uma informação embaixo. Todo medicamento deve ser mantido longe do alcance dos filhotes. E logo mais embaixo no rodapé tem o nome do laboratório, que são os laboratórios Intox. O nome do farmacêutico é o Dr. Beto Caroteno, o registro dele, data de fabricação, vencimento, tudo isso está escrito na embalagem, ok? No dia seguinte, Felpo já estava bem mais calmo e a sua crise quase controlada, quando criou coragem, pegou uma folha de papel e escreveu. Charlot, gostei muito da sua sinceridade. Eu também quero ser sincero com você, e é por isso que vou lhe dizer logo que tenho muitos defeitos, grandes e enormes. Para explicá-los, vou contar uma fábula. O coelho e a tartaruga. Certo dia, disse o coelho à tartaruga: tenho pena de você, que tem que levar a casa às costas e não pode passear, brincar ou correr dos inimigos. A tartaruga, ao ouvir tais palavras, pensou um pouco e a seguir respondeu: Coelho, eu sou lenta e pesada. É verdade. Você é leve e ligeiro. Não nego, mas pode guardar para si toda essa sua compaixão. Apostemos uma corrida e vejamos quem chega primeiro, você ou eu. O coelho achou muita graça na aposta e aceitou na mesma hora. Combinaram o local da largada e da chegada. Assim que a corrida começou, a tartaruga se pôs a caminho. O coelho, vendo como ela estava lerda e pesada, pôs-se a rir, saltar e zombar. Enquanto isso, a tartaruga ia se adiantando com seu passo lento. Olá, camarada, disse o coelho rindo. Não corra tanto, não se canse assim. Olha, vou até dormir um bocadinho. E para zombar ainda mais, fingiu dormir e roncar. Tanto fingiu que acabou cochilando mesmo. E ao abrir os olhos, viu a tartaruga lá na frente, quase na linha de chegada. O coelho saiu em disparada, mas já era tarde. A tartaruga venceu a corrida e o coelho, que era tão veloz, perdeu. Moral da história: devagar se vai ao longe, principalmente se o colega cochilar. Então, Charlot, eu sou lento, muito lento. Faço tudo bem devagar. Agora vou te confessar o meu segredo. Eu sou um coelho com alma de tartaruga. Assim como elas, eu também não gosto de sair da toca. Só vou mesmo ao correio e ao mercado. Odeio cenouras. Minha comida preferida é bolinho de chocolate, e só se for do jeito que a minha avó fazia. E tem mais, sofro de orelite tremulosa e tenho uma orelha mais curta que a outra. Então, como você pode ver, é melhor eu não aceitar o seu convite. E se um dia eu aceitar, essa decisão pode levar muitos anos. Adeus, Felpo, 16/5. Pronto. Foi difícil, mas Felpo conseguiu escrever e foi sincero. Abriu seu coração, contou tudo, mesmo achando que depois daquela carta Charlot não iria mais querer saber dele. E agora que o assunto estava encerrado, ele podia voltar a escrever o seu livro. Felpo tentou. 1, 2, 3.
diversas vezes, mas não conseguiu. Seus pensamentos não se concentravam na tarefa, só pensava na Charlotte e no que ela iria pensar dele depois daquela carta. Em vez de trabalhar no seu livro, Felpo passou dias escrevendo outras coisas, poemas, textos, frases, e no meio disso tudo, sem querer, saiu algo bem diferente do que ele costumava criar: um conto de fadas. E aí, você tá curioso para saber o restante da história? Haha, calma, em breve eu volto para te contar. Aguarda as cenas dos próximos capítulos. Beijinho, eu volto depois.